que tu achou do jogo de ontem, Vaguinha? O que tu achou do Inter? Foi um jogo que exigiu muita paciência e insistência, mas o que era preciso, que é a vitória, ela veio. Pois é isso. Tá? E tem alguns momentos assim que o time não vai render, não vai jogar bem. A gente vai explicar por quê, ou tentar entender por que não foi bem, como nos últimos 5 jogos. E nesses momentos de dificuldade, o que tem que fazer? Tem que ganhar o jogo. E foi o que o Inter fez, porque normalmente contra esse tipo de adversário da ponta de baixo da tabela, quando o jogo fica difícil, o que acontece? O Inter perde ponto, ou perdia ponto. Agora mudou. Veio o Cuiabá para cá, perdeu, veio o Vitória e perdeu também. Então, importantíssimo esses 3 pontos, colocam o Inter na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro, numa vaga direta na Libertadores da América do próximo ano. Bom, motivos, Munari. O Inter jogou no meio de semana, a Vitória não. O Inter não tinha tido assim uma sequência de jogos de sábado ou domingo e quarta. E depois domingo de novo. Desta vez teve. Então esse foi o 3º jogo dessa série e a gente sentiu um time um pouco mais cansado, vamos colocar assim. Não cansado, mas sem a mesma intensidade dos últimos jogos. E principalmente porque o Inter não teve Borré, que é o avalista, vamos dizer assim, desse esquema de jogo, dessa ideia de jogo do Roger, porque é um homem de movimentação que ajuda a pegar lá na frente. No mais, Kelly, 3 pontos na tabela e vão para a Libertadores da América do próximo ano. Pois é, o Inter tá chegando lá no G6, no G4 do Brasileirão, hein, Munari? Tá chegando, já tem pontuação de G6, né? O Bahia tá na frente do Inter pelo número de vitórias. O Flamengo tava tropeçando, né? O Inter tava ficando perto, tava diminuindo a distância pro Flamengo. O Flamengo fez o gol nos últimos minutos ontem, aí conseguiu vencer o Atlético Paranaense. O Inter ainda tem esse jogo a menos, que é justamente contra o Flamengo, que a gente não sabe como é que vai estar. Demitiu o Tite, não sei se vai ter treinador, talvez fique o Felipe Luiz como interino até o final do ano. Então o Inter tá na briga. Foi o que o Vaguinha falou mesmo, o Inter não fez um grande jogo, e aí algumas coisas começam a aparecer. Claro que a ausência do Borré, o Borré fez falta, o Valencia joga diferente, a participação do Valencia na construção das jogadas é muito menor. Então o Inter, quando tem o Borré, o Inter tem um jogador a mais para buscar essas tabelas, né? Esses pequenos espaços de campo que o Roger busca ali, unir 3, 4 jogadores para gerar superioridade e aí criar jogadas com tabelas. O Borré participa muito disso. O Borré, ele se torna mais um meio-campista nessa jogada. O Valencia nem tanto. Depois a gente vai mostrar até o segundo gol do Inter quando ele participou da jogada, mas na maior parte do tempo o Valencia fica lá enfiado entre os zagueiros e precisa que a bola chegue até ele. Então isso também atrapalha. Outro ponto é que o Inter passou a ser observado pelos seus adversários. Ontem, por exemplo, o Carpini posicionou o Mosquito, Gustavo Silva, né, o que era do Corinthians, o Mosquito, em cima do Bernabé. A saída do jogo do Inter muito depende da esquerda do Bernabé. O Bernabé não tinha espaço. Então ali ele bloqueou o Bernabé. O Inter demorou para entender como é que ia conseguir sair. Em alguns momentos conseguiu sair com o Vitão. Então, como o lado esquerdo estava bloqueado, dava espaço pro Vitão conduzir e tirar a bola de trás. O Inter teve 2 boas jogadas a partir de iniciativas do Vitão. E aí tu vai entendendo o jogo a partir disso. Os adversários vão achar, né? O Bernabé eles já viram, é uma saída de jogo do Inter. Ontem foi bloqueado. O Thiago Maia não conseguiu chegar com liberdade. O Thiago Maia é o elemento surpresa. Esse é o lance, é o único que o Thiago Maia consegue chegar para finalizar. Deixa de ser surpresa. Mas o Fernando também chegou algumas vezes ali como elemento surpresa, aquela cabeçada dele, né? Teve a cabeçada na bola parada, mas teve outras chegadas do Fernando, porque também a partir do momento que o Thiago Maia estava marcado, começou em alguns momentos o Thiago Maia ficar e o Fernando sair. Então o Inter foi encontrando algumas soluções, embora no primeiro tempo tenha criado pouco. E aí esse pênalti aí é um presente, né? Porque desnecessário o carrinho do Carlos Eduardo. E aí deu pro Inter essa chance da vantagem. Que não foi pênalti, não vai me dizer que não foi. Miguel, que tu vai reclamar da arbitragem? Não. É pênalti, não é, mas é cavalo. Não, é desnecessário dar esse carrinho. Não tem nenhum sentido dar esse carrinho, né? Não tem nenhum sentido. É cavalo. O cara acertou a perna do jogador do Inter dentro da área. É pênalti. Tu já jogou bola aqui. Tu sabe o que eu tô falando. Mas lógico, é pênalti. Só que eu sou bem pragmático com relação ao Inter ontem. Bem pragmático. 2 pontos muito definitivos para a dificuldade do Inter no jogo. Primeiro, a perna. O time do Inter jogou quarta, fora de casa, e o time do Vitória não. Né? O Inter estava mais cansado que nos outros jogos. E o outro, perdeu o Borré, perde toda a dinâmica ofensiva do time. O time foi muito, muito menor do que foi nos últimos jogos. Porque perdeu um jogador que é muito importante. O Borré vinha jogando muito. E às vezes a gente não se dá conta, porque tu fala do centroavante, que é uma das coisas pouco inteligentes que a gente comete. A gente fala do centroavante como o cara que bota a bola para dentro. Então, fulano fez gol. Eu me lembro quando falavam do Diego Souza no Grêmio, adoravam o Diego Souza.
Faz gol. Sim, ele faz gol e não participa de mais nada. Mais nada. Fica parado lá fazendo gol. E aí tu tem que trabalhar todo o time com 9 jogadores para tentar fazer isso. A mesma coisa o Borré. O Borré, ele participa da marcação ofensiva, ele participa da construção ofensiva e ele ainda tem um poder de sair para abrir para os seus colegas para jogar. O Inter não fica tão estático. Ontem, para mim, passa muito por isso, por uma dificuldade física, e ela Vaguinha, muitas vezes é 1 milímetro, né? É uma diferença pequenininha, mas é a uma bola que tu diferença... chega antes e que depois tu já não chega mais. Exatamente. E o Vitória descansou durante a semana. Exatamente. Isso faz muita diferença. Fez muita diferença. O futebol brasileiro, ele cobra cada vez mais essa questão do calendário. Beleza, olha só o que está chegando de comentários por aqui da nossa audiência. O Gabriel Lima da Costa diz que tem 36 anos, para quem queria saber. Então tá aí a idade do nosso consagrado, que está sempre com a gente por aqui. Ontem tive a oportunidade de conhecê-lo no Beira-Rio. O Bruno Colim diz que ele tem que ter muita paciência para lidar com esses três, porque não tem condição nenhuma. É verdade, tem que ter uma paciênciazinha assim. O Amiel Jonathan, que beleza esse programa, obrigada, gente. Então já deixa o teu joinha aí, manda o link da nossa live para mais gente estar conosco e curtir também o Segue o Fio. O Márcio Araújo diz que o Ricardo Matias é melhor que o Valência e o Alário. O Thiago Vieira diz que está assistindo no Arroio Grande, que agora os componentes do programa vão ter que andar de Fiat. Nada mal, hein? Aceitamos. Me sinto pronta. Eu quero um flashback. Me sinto prontíssima. Onde é que eu busco? Onde é que é? Eu quero Onde é que tá o meu? eu só Cadê a quero- chave? Eu só quero um fastback. Tô pronta também. Muito pronta. E o menino Cassiano Piovesan diz que o Alário e o Valência juntos não dá a perna esquerda do Borré. Mas é tudo isso? Hoje o Borré tá jogando muito mais que esses dois. O Alário não dá. E o Valência, ele não jogou bem. Não jogou bem. Olha, tentei ver algo de positivo. Tem ali aquele voleio dele que se entra. É um golaço. Um né? golaço mesmo. Mas ele não foi bem no jogo. As ações dele foram equivocadas. O que aconteceu precisa ser dito. Mas ele tem o nosso apoio e nós vamos precisar muito do E ele Valência na saiu temporada. aplaudido. Eu tava na beira do gramado, deu pra ver alguns torcedores também aplaudindo o Valência, comprando, me parece, essa ideia de dar confiança para que o jogador também retome um bom momento. Só pra fechar, o Márcio Araújo mandou mais uma mensagem e disse que o Bruno Gomes é o melhor lateral direito do futebol brasileiro. Saudade zero do tal do Bustos. Tá aí o recado do Vaguinha, tá concordando com o Eu torcedor. acho uma boa lembrança. Tem uma coisa, né, Vaguinha? Mais forte defensivamente, né? Mas ontem ele sofreu um pouco. Ontem ele Não, sofreu, né? mas Ontem é que foi um no jogo mais segundo difícil pra ele. Mas é que ele sofre porque o time cansa. O time sentiu. Alguns jogadores são fundamentais. O Fernando, por exemplo, sente e aí diminui o espaço. Quando diminui o espaço, não tem como.